Vamos abrir nossas Bíblias em Ageu, capítulo 2. Ageu 2, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 9. Vamos ler? Ageu 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que só Tu pode falar conosco, só o Senhor pode falar ao coração de cada um aqui. Que o Teu Espírito Santo use a palavra lida aqui agora, e que o Senhor nos ensine os Teus princípios contidos aqui, e que nós apliquemos nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já visitou uma casa em reforma? É uma bagunça, né? E eu estou falando aqui como um filho de arquiteto, então significa que a minha casa ficou numa reforma eterna, desde que eu nasci até o ponto de eu sair da casa. Sempre em reforma. E é uma bagunça, é o caos, né? Entulho espalhado, é pó para tudo quanto é lado. E às vezes a gente olha aquilo e pensa assim, será que vai ficar bom mesmo esse negócio? Será que vai dar certo essa reforma? Será que essa casa aqui em obras vai dar certo? E eu sei que no projeto fica lindo, mas será que vai ficar bom na realidade? E essa aqui é a questão, né? E a gente até tenta disfarçar quando a gente vai visitar a reforma de outra pessoa, né? A gente disfarça, dá um sorriso. Não, vai ficar lindo, com certeza. E você torce, mas no fundo a gente está cheio de dúvida. A gente não sabe como é que vai ficar o negócio. E no texto de hoje, o povo de Israel estava com um pouco dessa dúvida. Uma dúvida diante de algo inacabado, de um templo ainda em reforma, um templo sendo reconstruído. Eles estavam reconstruindo o templo depois do exílio, eles voltaram finalmente para a terra de Israel, para a terra dos judeus, e a obra de reconstrução daquele templo parecia pequena, parecia simples, parecia sem a mesma glória que o templo já tinha tido antes. Aquele mesmo templo já tinha sido grandioso, uma das maravilhas de toda a terra. E agora muitos se perguntavam se valia a pena continuar. Aquele templo que estava tão pequeno. E é nesse contexto que Deus envia uma nova palavra de ânimo, uma nova palavra de esperança. E Ele promete que mesmo diante das dificuldades, o trabalho deles não era em vão. Por quê? Porque Deus estava com eles. Ele repete várias vezes nesse texto, né? Eu estou com vocês. E Ele mesmo interviria para trazer uma glória ainda maior para aquele lugar, para aquele templo. E hoje, assim como o povo de Israel, a gente enfrenta momentos de desânimo. Às vezes a gente olha para as reformas da nossa vida, para os nossos projetos, e é tanto desafio, é tanto fracasso, é tanta mudança que a gente se pergunta, será que vale a pena continuar nesse negócio? Será que vai dar certo isso? E Deus nos chama a trabalhar, a ser fortes e a não ter medo, porque Ele está conosco
Ele vai intervir em nosso favor. É isso que ele diz nesse texto de hoje. O Senhor hoje nos chama a trabalhar, a não ter medo, porque Ele está conosco, em primeiro lugar, e porque Ele vai intervir em nosso favor, em segundo lugar. Então vamos lá para o texto, Ageu 2, versículo 1. Não feche a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta, porque a gente vai lendo, porque ela que é a palavra de Deus. Eu estou aqui só para expor o que está escrito bem aí nas suas mãos. Então o primeiro ponto é que trabalhe, seja forte e não tenha medo, porque Deus está conosco. Então olhe para o versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo. Então era o 21º dia do 7º mês, ou seja, era o aniversário de inauguração do Templo de Salomão. O Templo de Salomão que eu mencionei agora há pouco, que era o primeiro templo, era o templo cheio de glória, cheio de majestade, cheio de riqueza, o templo que representou o ápice da história de Israel. Quando você quer falar do ápice da história de Israel, você fala do Templo de Salomão. Do Templo de Salomão de verdade, não do Templo de Salomão que existe por aí, né? Mas aquele templo representava o ápice da vida de Israel. Representava o reino de Deus em muitos aspectos. E se a gente quer lembrar, então, de um tempo de prosperidade, a gente lembra desse templo, o Templo de Salomão. E, com certeza, essa memória desse templo maravilhoso assombrava o povo naquele momento, porque era o aniversário daquele templo, o aniversário daquela inauguração. E aquele templo maravilhoso tinha sido destruído, tinha sido colocado por chão, porque Israel tinha sido infiel a Deus. Só tinha sobrado ruína. E aí no capítulo anterior de Ageu, no primeiro capítulo, Deus vem ao seu povo para ordenar que eles reconstruam o templo, comecem a trabalhar, reconstruam esse templo. E aí o Senhor desperta o espírito da liderança, desperta o espírito do povo inteiro para recomeçar aquela obra. E o templo seria reconstruído, então, depois de 70 anos depois da sua destruição. E aí o povo começa o trabalho. E você pode ver isso lá em Ageu 1, versículo 15, ele até fala a data que eles começam o trabalho. E aí, a gente está no 21º dia do 7º mês, eles começaram a obra no 24º dia do 6º mês. Significa que menos de um mês tinha passado. Pouca coisa passou. E quando eles começam as obras, mal começam as obras, o desânimo já chega no povo. O povo já volta a ficar desanimado. O povo olha para as ruínas e a realidade bate forte neles. Eles já ficam decepcionados. Então o povo se enfraquece. E aí Deus envia uma nova palavra para eles. Meus queridos, Deus está conosco, nos lembrando das suas promessas. Ele está sempre conosco, nos lembrando das suas promessas. Veja que Deus tinha acabado de encorajar o povo. Menos de um mês atrás, Deus já tinha trazido a palavra, inclusive a mesma. Se você olhar para o capítulo 1, versículo 14, você vai ver que ele disse: eu estou com vocês. E aí, menos de um mês depois, o povo precisa ouvir as mesmas coisas, as mesmas promessas. Isso demonstra, irmão, o quão fraco nós somos. Porque o texto está aqui para que a gente se identifique com Israel, não com Deus. Deus é forte, mas a gente precisa de um monte de palavra de Deus. A gente precisa de renovadas porções da palavra de Deus. É por isso que ninguém nunca diz para você ler a Bíblia só uma vez e parar. Tem que ler a Bíblia sempre, todo dia. E essa ênfase sempre é dada, leia a Bíblia todo dia. Por quê? Porque nós somos fracos. Nós precisamos ser lembrados das promessas de Deus. E graças a Deus, Ele não se cansa de nos lembrar das promessas dEle. Ele não se cansa de nos dizer: eu estou com vocês. O meu Espírito habita no meio de vocês. Eu perdoo vocês. E Ele repete isso para a gente várias vezes nas Escrituras. Então veja que exortar, porque Ageu veio exortar o povo. Veja que exortar não significa sempre acusar ou confrontar. O povo já tinha sido confrontado. E se você olhar para o capítulo 1, confrontado com veemência. O povo tinha sido confrontado com dureza. Mas agora que eles já tinham se arrependido, era hora de encorajamento. Era hora de consolo.
já tinha passado o tempo de confronto. E assim como Deus faz conosco, meus irmãos, nós precisamos fazer com nossos irmãos, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Vem o confronto, vem o arrependimento, então vem encorajamento e consolo. Você não deixa a pessoa arrependida depois do confronto, sem consolo, sem encorajamento, só na tristeza, né? Depois da contrição, vem a declaração de perdão. A gente faz isso todo domingo. Depois do momento de contrição, nós declaramos o perdão de Deus, porque nós vivemos as boas novas. E a boa nova é que Jesus veio perdoar nossos pecados. Então, diante do arrependimento, diante do desânimo dos crentes, não vem a palavra dura de acusação, mas vem a doce lembrança da promessa do Pai. Por isso, agora, Deus envia uma nova palavra para eles. Olha aí para o versículo 3. Ageu 12, versículo 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Isso aí é porque muitos anos tinham se passado, como eu falei, 70 anos, desde a destruição do Templo de Salomão, de 70 anos que eles voltaram do exílio. Então já tinham passado ainda mais anos. Então, a maioria das pessoas que tinha visto a glória do primeiro templo já tinha morrido. Mas alguns haviam sobrevivido, por isso que ele fala, né? Quem dentre vós que tenha sobrevivido? Então, eram esses sobreviventes quem estava mais impactado ainda. Aqueles que haviam visto o templo de Salomão, uma coisa muito maior, muito melhor do que o templo que eles estavam vendo agora. Pelo menos ainda começando a ser reconstruído. Melhor do que aquelas ruínas. E já no começo da reconstrução eles já percebem, não vai ficar do mesmo jeito, não vai ficar tão bom. E aí a nova casa, o novo templo, era como nada aos olhos dele. Por isso que Deus fala para eles, não é como nada aos vossos olhos. Deus está reconhecendo que era simples, era pequeno, não tinha joias preciosas, não tinha glória aparente. Mas olha o que Deus diz exatamente. Ele fala, não é ela como nada aos vossos olhos? O povo achava que o passado era melhor que o presente. Mas a pergunta é por quê? Por que o povo achava que o templo passado era tão melhor que o novo templo? Deus falou isso para eles? Deus falou ou deu algum sinal de que ele estava decepcionado com a obra que estava acontecendo do novo templo? Será que Deus deu algum sinal de que ele estava insatisfeito com aquele trabalho? E a verdade é que não. Pelo contrário, Deus vem encorajar a obra. Deus vem dizer, eu estou com vocês, continuem. Era isso que é para fazer mesmo, era para trabalhar, para construir aquele templo. O templo que eles conseguiam construir. Mas o povo estava preso no hábito da comparação. Estavam comparando com os padrões de outra época, impondo para si os padrões de outra obra, de outras pessoas, de outro tempo. Mas quem tinha definido esses padrões não era Deus, era o próprio povo. Meus irmãos, Deus está conosco, dando valor ao nosso serviço. É Ele quem define o valor do que nós temos e do nosso serviço. O valor do seu serviço e daquilo que você tem não é o valor que as pessoas dão para Ele. O valor do seu serviço não é medido na comparação pelo que as outras pessoas fazem, pelo que as outras pessoas têm. O valor do seu serviço, na verdade, não é nem você que define. Se você vive para Deus, o valor do seu serviço é só Deus quem pode definir. Se você foi criado para Deus, então só Ele tem o direito de dizer qual que é o seu valor, qual que é a sua dignidade, o que é que você tem que fazer, ao que você tem que se dedicar. Então para de olhar para os outros, para de olhar para os outros nas redes sociais e em todos os contextos em que a gente fica impondo os padrões das outras pessoas, da vida das outras pessoas para a nossa vida. Por quê? Porque o valor do que eu tenho não tem que ser medido na comparação do que os outros têm, mas tem que ser medido na conformidade da vontade de Deus para a minha vida.
Se o que eu tenho, se o que eu faço está na conformidade da vontade de Deus para a minha vida, se eu estou agindo conforme Deus quer, esse é o valor daquilo que eu faço. E é o que eu tenho que fazer mesmo. Eu não preciso ficar desencorajado. Ele está conosco, dando valor para o que a gente faz. Mesmo que, diante das comparações, pareça pequeno aos seus olhos. E agora vem o encorajamento, olha lá para o versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então, ao contrário do que o povo pensava, Deus não estava insatisfeito com a obra. E ele orienta o povo, voltem ao trabalho. Se eu não abandonei a obra, vocês não têm que abandonar a obra. Sejam fortes, ou seja, sejam corajosos. Firmem as suas mãos, as suas mentes, continuem me obedecendo. Mas é que o povo não estava vendo as coisas do jeito que eles deviam ver. A visão deles não estava ajustada. Estava presa às riquezas materiais. Estava presa às pedras preciosas de antigamente, à beleza do passado, né? A nostalgia. Mas Deus não olhava para a situação do jeito que eles olhavam para a situação. E o valor do templo não estava nas pedras. O valor do templo não estaria em algum ouro que tivesse ali. O valor do templo estava na presença de Deus habitando no templo. O valor do templo e o valor do povo estava na presença de Deus habitando com eles. E Deus estava com eles. O povo então não devia se desanimar. Porque a verdadeira preciosidade de todo o universo estava com eles. A verdadeira riqueza era o Senhor dos exércitos que apoiava Israel. E, meus irmãos, Deus está conosco mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o contrário. Eu sei que nem sempre é evidente que Deus está conosco. E pensa como a simplicidade desse novo templo parecia indicar que Deus não estava com eles. Poderia facilmente enganar o povo, porque o povo poderia pensar, se Deus estivesse conosco, aí ele teria enviado um monte de riquezas para o templo dele, ele teria enviado um monte de ouro, ele já não fez isso no passado? Se Deus estivesse conosco, ele faria agora a mesma coisa. E o povo estaria sendo enganado por esse raciocínio. Mas a verdade é que não era tempo de pedras preciosas, era tempo de pedras simples. Era tempo de construir o templo com o que eles tinham. E como é que eles podiam ter certeza disso? Primeiro, que Deus tinha acabado de falar para eles que Ele estava com eles. Ele estava apoiando aquela obra. E segundo, eles deviam se apegar à palavra da aliança. Olha aí para o versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Então, como é que eu posso saber que Deus está comigo? Eu olho para a palavra da aliança. Mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, eu preciso retornar às promessas da aliança. E Israel precisava se lembrar que Deus tinha libertado eles do Egito, que Deus tinha feito uma aliança com eles, que eles eram nação santa, que eles eram uma propriedade exclusiva do Senhor, eles eram um tesouro especial do Senhor. Não porque eles eram ricos e poderosos. Quando Deus escolheu Israel, eles não eram nem perto disso. Tanto é que Deuteronômio 7, versículo 7, diz assim, ó, o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então Deus está dizendo, eu estou com vocês porque eu amo vocês. Não porque vocês eram ricos, não porque vocês tinham muito a oferecer. E esse versículo é interessante que ele praticamente diz, eu te amei porque eu te escolhi te amar. Eu te amei porque eu te amei. E pronto. Eu escolhi vocês. Então sim, Ele está conosco, mesmo quando a gente não tem nada para oferecer para Ele, mesmo quando a gente não tem um templo cheio de pedras valiosas para oferecer para Ele, Ele está conosco. E sabe o que é lindo a respeito disso?
Deus deixou muitos testemunhos em abundância, para que você se apegue à palavra da aliança. Ele nos lembra da palavra da aliança em abundância. A gente pode ler a palavra da aliança nas Escrituras, a gente pode ouvir a palavra da aliança na pregação dos nossos irmãos, a gente pode sentir a palavra da aliança quando as águas do batismo tocam a nossa pele, a gente pode ver a purificação da aliança quando a gente assiste o batismo dos nossos irmãos, a gente pode provar o perdão de Deus no pão e no vinho, a gente pode cheirar a purificação dos pecados no vinho quando a gente se aproxima da nossa boca. E por último, a gente pode sentir os braços de Cristo quando a gente é abraçado pelos nossos irmãos. Ele deixou muitos testemunhos. Ele cobriu todos os sentidos, audição, visão, tato, olfato, paladar, está aí a palavra, os sacramentos, para cobrir tudo isso. Para Deus dizer de todas as formas que o Espírito dele habita conosco. Quem vive a vida da igreja, a vida comum da igreja, está toda hora debaixo da ação poderosa do Espírito. Quem vive a vida comum da igreja, vive debaixo da ação poderosa do Espírito Santo, porque o Espírito atua na palavra e atua nos sacramentos e atua por meio dos irmãos. Tá, mas cadê as pedras preciosas, né? Cadê a prosperidade? Cadê as experiências extraordinárias? Quando Deus quiser, essas coisas virão. Mas nem sempre a vida cristã é assim. Cheia de ouro, cheia de prata, cheia de diamantes. Muitas vezes a vida cristã é vivida na atuação ordinária do Espírito. E quando eu digo atuação ordinária do Espírito, não estou dizendo atuação menor do Espírito. Não estou dizendo uma atuação menos importante do Espírito. Se você está aqui hoje, o Espírito está atuando em você. Eu sei disso por quê? Por causa da palavra da aliança. Ele nos prometeu isso. Então entenda, o Espírito não habita necessariamente com a grandiosidade. E aqui o povo estava sendo treinado para perceber isso. Por quê? Daqui a pouco, eles iam se deparar ainda com um templo menor. Um templo ainda mais simples. Porque quando viesse o Messias, eles não poderiam se prender à aparência da pobreza. Se eles se prendessem às aparências do mestre simples, nazareno, sem formação teológica, se eles se prendessem às aparências daquele que diz que é santo, mas que anda com gentalha, daquele que andou com cobradores de impostos, que perdoou prostitutas, se eles se prendessem às aparências de Jesus, eles não iam conseguir perceber a própria glória de Deus habitando na terra. Jesus, que é a maior preciosidade do universo, a maior riqueza do universo, ele andou aqui num templo, como que num templo de pedras simples. Simplicidade não significa falta de glória. Mas o povo ainda não conseguia ver isso. E não se engane, o Espírito Santo está conosco. Portanto, trabalhe, mesmo apesar das circunstâncias, que às vezes parece muito simples, às vezes parece fraco. O Espírito Santo está conosco. Então trabalhe, seja forte e não tenha medo. Por quê? Deus está conosco, nos lembrando das suas promessas, dando valor ao nosso serviço, mesmo quando as circunstâncias indicam o contrário. Vamos para o nosso segundo ponto. Trabalhe, seja forte e não tenha medo. Por quê? Deus intervirá em nosso favor. Olhe aí para o versículo 6. Diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Então Deus abalaria a criação ainda mais uma vez em favor do seu povo. E nos primeiros versículos, Deus convida o povo a olhar para as promessas do passado para obter a certeza da presença dele no presente. Ele lembrou eles da palavra da aliança, da libertação do Egito,
E ao lembrar do passado, o povo podia ter certeza que Deus estava com eles. Mas agora, Deus está convidando o povo a olhar para o futuro. Deus, no passado, tinha sacudido a criação para tirar o povo do Egito. Ele mandou as 10 pragas, pois ele ia sacudir ainda a criação inteira de novo, em favor do seu povo. O céu, a terra, o mar e a terra seca. Ou seja, tudo, todo o cosmos, todo o universo, tudo vai ser sacudido pelo nosso Senhor. Mas o futuro ainda não era o presente. Então era necessário esperar mais um pouco. Era necessário paciência. Era necessário não permitir que aqueles desafios ofuscassem a esperança futura. Meus irmãos, Deus intervirá em nosso favor, mas no seu próprio tempo. O povo de Deus é o povo que espera, e a gente está refletindo isso bastante na escola bíblica nesses últimos dias. Nós somos um povo orientado para o futuro, um povo que é firmado no passado, pelo sacrifício de Cristo, mas é um povo orientado para o futuro. Tanto é que 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo nos encoraja a trabalhar, dizendo assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Mas esse versículo aqui é o último versículo de um capítulo inteiro sobre o futuro. É um versículo de um capítulo inteiro sobre a ressurreição. E a gente tem que trabalhar agora com ânimo, por quê? Porque eu sei que o Senhor vai intervir por nós no futuro. Ele vai vir. A gente já começa a história sabendo que a gente vai ser bem-sucedido. E da mesma forma, os judeus aqui tinham que trabalhar no templo, por quê? O Senhor interviria mais uma vez na história em favor do seu povo. E não só a criação, olha lá para o versículo 7. Deus também abalaria toda a humanidade, a criação e a humanidade. Versículo 7. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Então Deus abalaria as nações em favor do seu povo. Não só a criação física, mas todos os seres humanos. Sejam judeus, sejam gentios. Como diz aquela música do Canto Verbo, não sei se você conhece. E a qualquer hora abrir aquele livro preto, palavras de esperança para rico, pobre, amarelo, branco e negro, velho, mulher ou criança. Todos viriam servir a Deus nesse templo, trazendo o que eles tinham, depositando aos pés do nosso Senhor. E o versículo 7 diz mais, né? Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus encheria aquele novo templo de glória, aquele mesmo templo simples que eles estavam construindo. Meu querido, me responde uma coisa: glória é a mesma coisa que pedras preciosas? A gente já viu que não. Tem gente que acha que sim, mas não é a mesma coisa. É verdade que ouro e prata simbolizavam a majestade e a glória de Deus lá no primeiro templo, mas também é verdade que, mesmo no primeiro templo, só depois que o templo de Salomão está todo terminado, que aí desce a glória de Deus, a nuvem de Deus, representando a glória de Deus, enchendo aquele templo. Já tinha prata lá no templo de Salomão, já tinha ouro lá naquele templo de Salomão, mas só depois que vem a nuvem enchendo o templo de glória. Meus irmãos, Deus não precisa de prata e ouro. Olha só o que diz o versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é o dono da prata, do ouro, ele é dono de tudo. Ele não precisa que ninguém dê para ele pedras preciosas. Ele já tem todas elas. E se não tinha ouro e prata ali naquele templo, não faltava ouro e prata para Deus. Se não tinha ouro e prata ali, é porque Deus tinha decidido não enviar ouro e prata para ali. Isso ajuda a gente a entender o texto quando ele diz que as coisas preciosas de todas as nações viriam. Esse termo merece um pouquinho mais de atenção, as coisas preciosas, porque ele é de difícil tradução e na língua original ele literalmente significa o desejo de todas as nações. E aí tem como traduzir isso de várias formas.
Ele pode ser traduzido como o tesouro de todas as nações, talvez você esteja com uma Bíblia aí com essa versão. As coisas preciosas de todas as nações, ou até mesmo o desejado de todas as nações. Mas o fato é que Deus estava, com essa palavra, retirando os olhos do seu povo das coisas materiais, porque, na verdade, o tesouro das nações e o mais profundo desejo de todas as nações não é ouro e prata. Nós somos famintos da glória de Deus. A gente não precisa de ouro e prata. Era a própria glória de Deus que viria ao templo. Olha para o versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então a glória que Deus enviaria seria ainda maior do que a glória do templo de Salomão. Seria muito melhor do que a nuvem enchendo o templo de Salomão. Seria muito melhor do que uma teofania, ou seja, uma manifestação visível de quem Deus é, que acontecia lá no Antigo Testamento. Não, Deus enviaria o desejado de todas as nações. Não apenas uma manifestação visível de quem Ele era, mas Ele mesmo iria até aquele templo. Não apenas animais simbólicos e sacerdotes imperfeitos, mas o sacerdote perfeito, com o sacrifício perfeito, ele viria para finalmente, de uma vez por todas, conquistar a paz, dar ao seu povo a paz. Então agora os israelitas tinham toda a motivação para trabalhar, para ser fortes, para não ter medo, afinal, o trabalho das suas mãos, o que eles estavam fazendo ali, resultaria no mais maravilhoso de todos os templos, de todas as épocas. E muitos anos se passaram, e aí eu sei que os nossos versículos acabaram, mas eu preciso continuar com os irmãos, porque a revelação continuou. Abra aí em Lucas 21. Só para vocês acompanharem a história desse templo. Então, na verdade, depois que muitos anos se passaram, esse novo templo realmente ficou maior, fisicamente. Ficou adornado de muitas pedras preciosas. Inclusive, depois da reforma que Herodes fez nesse templo, ele ficou até maior fisicamente que o templo de Salomão. E aí chegou na época de Jesus. E quando Jesus tinha seu ministério, versículo 5, Lucas 21, versículo 5, diz assim, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Esse templo que a gente está lendo em Ageu 2. Os discípulos, então, estavam maravilhados com aquele templo cheio de riquezas, e o Evangelho de Marcos conta para a gente que um dos discípulos chega a dizer para Jesus, mestre, que pedras, que construção. Mas Jesus não estava impressionado, e aí Jesus diz, versículo 6, vedes essas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aí vai passar, vai cair, vai caducar. Os discípulos estavam maravilhados com aquela grandiosidade física do templo, mas eles ainda não tinham percebido que a verdadeira glória de Deus estava do lado deles, habitando com eles. Deus estava no templo e eles estavam distraídos com a arquitetura, com o ouro e com a prata. Assim como a glória simbolizada lá pela nuvem encheu o primeiro templo, a glória encarnada de Deus veio ao segundo templo e encheu aquele segundo templo. E essa era a glória de Deus que havia de vir. E finalmente veio aquilo que nunca vai passar. Meus queridos, Deus interviu em nosso favor. Ele garantiu o sucesso daquilo que a gente está fazendo. E eu sei que às vezes a gente olha para a nossa vida e vê defeitos, olha para a vida da igreja e vê defeitos. Defeitos na liderança, defeitos nos liderados, defeitos em todos nós. Talvez ver a obra inacabada do templo da igreja, né? Nós somos o templo. Quando eu digo nós somos o templo, eu não estou me referindo ao templo físico. Eu estou me referindo a esse ajuntamento. E às vezes ver a obra inacabada da igreja te deixa desanimado, te deixa decepcionado. Mas não se desanime, porque a obra ainda não acabou.
Deus ainda está construindo sua igreja. E essa obra ainda vai ser perfeita. E como é que eu posso ter certeza, então, de que a igreja pela qual eu luto vai ser perfeita e sem mácula? É que a vitória da igreja já foi conquistada por Jesus. E Ele vai apresentar a sua igreja sem mácula no último dia. Jesus já trouxe a paz prometida. Era hora, então, de parar de olhar para aquele templo, o segundo templo agora, físico, e olhar para quem aquele templo apontava, de quem ele falava. Meu querido, eu e você estávamos em inimizade com Deus, e Jesus veio para trazer paz entre nós e Deus. Nós pecamos contra Ele, nós merecíamos receber o seu juízo, mas Jesus veio e se ofereceu como sacrifício definitivo. Ele morreu por nós e agora nós temos paz com o nosso Deus. Jesus já sacudiu o universo. Quando Jesus veio, a terra tremeu, as rochas se partiram. Quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, as nações tremeram com a pregação do Evangelho. As nações foram alcançadas. Todos os povos foram alcançados com o derramamento do Espírito Santo. Os céus foram abalados. Anjos cantam louvores a Cristo. Anjos desejam examinar o mistério da salvação. Cristo é quem sacudiu a criação. Cristo é quem veio abalar as nações. Ele é o desejado das nossas almas, Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, e Ele ainda vai vir mais uma vez. E aí o autor de Hebreus cita o texto que a gente leu hoje. Agora vai lá para Hebreus 12, 26. Hebreus 12, 26, e o autor de Hebreus cita Ageu. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. E aqui ele está fazendo uma citação de Ageu. É verdade que Deus sacudiu o universo na primeira vinda de Cristo, mas o autor de Hebreus está dizendo ainda mais uma vez, ele relança essa profecia. Jesus ainda não terminou de sacudir o universo. Ele vai vir uma segunda vez e os elementos se desfarão abrasados. Ele vai transformar o universo inteiro. Meus queridos, Deus ainda intervirá em nosso favor. Ele ainda vai recompensar todo o nosso trabalho. Tudo que você faz hoje vai ser recompensado pelo nosso Deus. A gente estudou hoje sobre o juízo na EBD. Né? Tem galardão, tem recompensa. Desde o copo de água que você pega lá para o seu cônjuge à noite, até as longas horas que você passa no serviço. Tudo isso, nosso patrão Jesus Cristo está vendo. E Ele vai nos recompensar. Ele vai te recompensar. Então trabalhe, seja forte, não tenha medo, porque Deus vai intervir em nosso favor. Ele vai intervir no seu próprio tempo, mas garantindo o sucesso da nossa construção. E Ele vai recompensar o trabalho. Então, para concluir, eu sei que quando a gente está lá no meio da reforma, parece tudo uma bagunça, né? Parece tudo um caos. Mas é justamente nesse momento de desconforto, de incerteza, que Deus nos chama para confiar nele. Como eu disse na introdução, o novo templo de Israel parecia ruim para o povo. Mas Deus olhava para aquele templo de uma outra forma. O que o povo via era algo decepcionante, mas o Senhor via o começo de algo grandioso. Afinal, Ele mesmo estava lá com eles para garantir o sucesso dos planos dele. Então, meu querido, pode ser que você esteja passando por um momento de reforma, um momento em que parece estar tudo desmoronando. Pode ser que você olhe para a sua vida e pense: será que vai ficar bom esse negócio mesmo? E nas Escrituras Deus nos assegura: vai sim, vai ficar bom. Ele mesmo é quem nos preserva até o fim. Ele é quem nos leva até o fim. Então não desiste não. Trabalhe, seja forte, não tenha medo, porque Deus está com você e Ele vai intervir em seu favor. Vamos orar?
Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor está conosco. Muito obrigado porque o Teu Espírito habita conosco. Nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor enviou o Filho para nos salvar. Muito obrigado porque o Senhor ainda o trará mais uma vez. Muito obrigado porque o Senhor intervirá em nosso favor ainda mais uma vez. Senhor, nos dá ânimo para o Teu povo, para continuar a Tua obra, para continuar a obra da santificação nas suas vidas, para continuar firme na fé, firme em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.